por laços de sangue com o ser divino. Somente Jesus, ao entrar na alma, na vida, no espírito do ser humano, causa essa revolução chamada libertação. Enquanto não há essa junção, enquanto não há esse estreitamento, enquanto não há esta ligação entre o ser divino, ilimitado, eterno, com o ser pequeno, o ser humano, o ser limitado, a libertação não pode acontecer. E nós caminhamos pelo deserto da vida, que é a fase que nós estamos. Estamos na fase do deserto. Fomos tirados do Egito e agora estamos caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Cadê o amém? Amém. Nessa fase, muita coisa acontece. E muita coisa nós fazemos. E achamos que somos livres. Muitas pessoas se acham livres porque podem fumar um cigarro de maconha a hora que quiser. Muitas pessoas, eu me achava livre quando eu queria e fumava a hora que eu quisesse, a hora que me desse na cabeça. Eu me achava livre quando essa noite eu decidia, não vou dormir, eu vou passar a noite toda bebendo. Eu me achava livre. E na realidade eu era um escravo e não sabia. Então nós passamos por situações da nossa vida, eu quero que vocês me entendam. Passamos por situações da vida que pensamos que estamos livres. E na realidade estamos acorrentados. Mas como são correntes espirituais, esses seus olhos verdes aí, azuis, bonitos, não podem enxergar. Porque as correntes são espirituais. E a sua vida está presa. Você se sente preso, você está preso. E era o que acontecia com o povo. O povo estava no deserto, livre no corpo, mas o coração estava no Egito. Por isso que Jesus te vem falar de libertação. E ele diz, olha, somente se o Filho, somente se eu te libertar, é que você vai ser livre. E eu quero falar para você nessa noite das prisões do ser humano. Se você gosta de tomar nota, anote. Eu recomendo você vir com caneta, com papel. Se não tem papel, escreve na Bíblia. Porque depois você vai folheando a Bíblia, ou vendo esse papelzinho aí, você vai lembrar da mensagem que lhe foi pregada. E tudo vem à tona de novo na sua mente, você mastiga tudo de novo. Isso é bom. Porque nós nos alimentamos da palavra de Deus. Amém? Amém. Então eu quero falar com você nessa noite sobre as prisões do ser humano. Certo dia, há uns meses atrás, eu falei aqui sobre as contradições do ser humano. Porque não há ser mais contraditório sobre a face da terra do que o ser humano. E hoje eu quero falar das prisões do ser humano. Porque todos, absolutamente todos, se sentem livres. Todos pensam ser livres. E eu vou te mostrar algumas prisões que às vezes nós não nos damos conta. Primeira prisão, quem gosta de anotar, anote, a prisão do ego. Prisão do que, pastor? Do ego. E essa prisão do ego se dá em duas circunstâncias, ou em dois momentos, ou em dois níveis. A prisão do ego se dá primeiro de forma egoísta. O ser humano, ele está preso quase que de uma maneira geral ao egoísmo. E o que é isso, pastor? É eu pensar primeiro em mim, e segundo em mim também, e terceiro em mim. Comendo eu e o meu cavalo, o resto que se dane. Esse é o pensamento do egoísta. O homem, ele se tornou egoísta, quando na realidade, o princípio de Deus para o homem é o altruísmo, não o egoísmo. Ou seja, é eu viver em função dos demais. Não eu viver em função de mim mesmo. Talvez você não encontre isso escrito num livro escrito por Buda, num livro escrito por Mahatma Gandhi, por Mahoma. Talvez, mas pelo Evangelho, ditado pelo Espírito Santo e escrito por homens de Deus, você vai encontrar essa instrução. Nós vivemos para servir aos demais. Nós devemos viver com o pensamento no coletivo, não no egoísmo. E ele se dá em outra atmosfera, em outro nível, no egocentrismo, que é um pouco diferente. Egocentrismo é quando eu
de maneira em que tudo que passa ao meu redor tem que ser centralizado em mim. Eu tenho que ser o centro das atenções. Eu que tenho que ser um louvado. Louvado seja eu. Bendito seja o meu nome. Adorado seja eu. Tudo tem que acontecer em torno da minha vida. Tudo tem que acontecer em torno do meu ser. Isso é egocentrismo. E você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser centro de nada. Você não foi chamado para ser egoísta. Você foi chamado para ser uma bênção primeiro dentro da sua casa. Para seu esposo, para seus filhos. Você foi chamado para não ser o centro das atenções, não. Mas você foi chamado para chamar a atenção para o centro, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que o ser humano, ele decide ser o centro, Jesus entra com a sua mão poderosa e o abate. Porque o centro é Jesus. Sempre foi Jesus e sempre será Jesus. Aleluia, ele é glória. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá... Olha, o Espírito Santo inspirou a Paulo referente aos nossos dias. Está se falando dos dias atuais, está se falando de 2014. Que livro, hein? Meu Deus. Que livro é esse a Bíblia, não é? Está falando de 2014. Você vai se dar conta. Olha o que o Espírito Santo está dizendo através de Paulo. Haverá homens amantes de si mesmo, egoístas. Homens que sequer pensam na esposa. O prazer tem que ser dele. Tudo tem que ser para ele. Ele casou e o dinheiro é dele. Ele casou e a casa é dele. Ele casou e o carro é dele. Mulheres que são egoístas. Mulheres que não conseguem pensar no esposo. O dinheiro é dela, a casa é dela, os filhos são dela. Ei, que tempo é esse? É o tempo do fim, é o que a palavra está dizendo. Haverá dias em que os homens serão amantes de si mesmo. Ei, você agora não é mais eu. Não é mais meu. Não, agora é nosso. Agora é nosso. Você casou? Hã? Ih, pastor, não estou gostando do rumo dessa mensagem. Graças a Deus, eu sou solteiro. Aí eu vou falar para os solteiros, que eu vou pegar a Aline também. Ela disse, graças a Deus eu estou solteira. Você vive numa comunidade, sim ou não? Amém. Então você não vive só para você. Aqui nada é meu. Essa igreja não é minha. Eu não tenho palavra. A palavra é do Deus que eu sirvo. A igreja não é minha, é do Deus que eu sirvo. E eu estou preocupado não com o meu bem, que eu não faço a obra para mim, eu não gero discípulos para mim, eu procuro trabalhar para gerar discípulos para o reino. Eu estou aqui trabalhando não para o meu agrado, mas pensando no coletivo. Amém. E só Jesus pode libertar o homem dessa prisão maldita. A prisão do egoísmo, do egocentrismo. Você não foi chamado para ser centro de nada. Há uma confusão quando dizem que Pedro é o fundamento da igreja. Isso é uma confusão teológica. Pedro jamais teria condição de ser pedra fundamental de igreja nenhuma. Ele é homem. Você não tem condição de ser centro de nada. Você não tem condição de ser centro das atenções. Você não tem condição de ser centro de coisa nenhuma. O centro é Jesus. E a falar da minha vida e da igreja que eu dirijo, aqui o centro é o Rei de toda a glória. A Ele o louvor. A Ele o louvor. Se você vai aplaudir, aplauda. Dê palma inteira. Aplauda o Rei. Aleluia. Ele diz... Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Tem gente que pensa que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Isso é idolatria, mas avareza também é, diz a Bíblia. Homens que são amantes do dinheiro, homens que são dominados pelo dinheiro. Você foi chamado, escolhido por Deus, levantado por Ele, para ser dominado pelo Espírito Santo. Aleluia. Avarento. Não consegue dividir nada. É preso, agarrado.